Você já imaginou como seria esculpir o céu com pincéis? Imagine entrar em um dos lugares mais sagrados, admirados e artisticamente sublimes do mundo. Um espaço onde a espiritualidade se funde com a genialidade humana em cada detalhe, em cada cor, em cada olhar pintado. Assim é a Capela Sistina, uma joia do Vaticano e um dos maiores tesouros da humanidade. Localizada dentro do Palácio Apostólico, que também abriga a residência oficial do Papa, a Capela Sistina é mais do que apenas uma capela. É um ícone religioso, cultural e artístico que fascina milhões de pessoas todos os anos. Mas para compreender a grandiosidade deste local, precisamos voltar no tempo, mais precisamente no ano de 1471. Naquele ano, Francesco della Rovere, natural de Ligúria, foi eleito Papa, assumindo o nome de Sisto IV, um homem erudito, apaixonado pelas artes e pelo conhecimento. Foi sob seu comando que surgiu a ideia de restaurar uma antiga capela, a Capela Magna, que já se encontrava em ruínas. Usando os alicerces dessa estrutura, Sisto IV iniciou um projeto audacioso: construir a Capela Sistina. As obras começaram em 1473 e se estenderam até 1481. Finalmente, no dia 15 de agosto de 1483, a capela foi consagrada. Infelizmente, Sisto IV faleceu no ano seguinte, mas o legado que deixou jamais seria apagado. Coube ao seu sobrinho, Júlio II, dar continuidade às obras e elevar ainda mais a importância da capela que herdara. O projeto arquitetônico original foi concebido por Baccio Pontelli, inspirado no Templo de Salomão, citado no Antigo Testamento. As medidas são praticamente idênticas: 40,93 metros de comprimento por 13,41 metros de largura e 20,7 metros de altura. A supervisão das obras ficou a cargo de Giovannino della Dote. Por fora, a capela já é uma construção notável, mas é ao cruzar suas portas que se revela algo indescritível. Um universo de beleza, cor, fé e arte. Vários mestres participaram da decoração interna. Nomes como Cosimo Rosselli, Pinturicchio, Sandro Botticelli, Rafael e, é claro, Michelangelo deram vida às paredes e ao teto com cenas religiosas que emocionam até hoje. Mas é impossível falar da Capela Sistina sem dar o devido destaque a Michelangelo. Foi o Papa Júlio II quem o convidou para pintar o teto da capela, uma missão que o artista inicialmente hesitou em aceitar. Afinal, Michelangelo se via mais como escultor do que pintor. Basta lembrar da sua famosa escultura Pietà, também no Vaticano. Mas o destino e o talento acabaram vencendo a hesitação. A obra que ele assumiu era monumental. Para pintá-la, Michelangelo precisou construir um andaime de 16 metros de altura, projetado por ele mesmo, e trabalhar em condições extremamente difíceis. Há quem diga que ele pintava de pé, outros juram que ele precisava se deitar. O fato é que, sozinho,
Enfrentando dores no corpo e até problemas de visão, ele deu vida a uma das mais grandiosas obras de artes da história. Foram 4 anos de trabalho intenso, entre 1508 e 1512, até que os 680 metros quadrados do teto foram preenchidos com 9 cenas do Gênesis. A mais icônica delas, a criação de Adão, com o famoso toque entre os dedos de Deus e do homem. Uma imagem que se tornou símbolo da arte renascentista e da própria condição humana. Além da criação, Michelangelo também retratou a história de Noé e outras cenas bíblicas, sempre com uma riqueza de detalhes impressionantes. Mais de 2 décadas depois, ele retornaria à Capela Sistina para criar outra obra-prima, O Juízo Final, pintado na parede do altar entre 1534 e 1541. Anjos tocam trombetas, anunciando o juízo final. E entre tantas imagens impactantes, destaca-se São Bartolomeu segurando uma pele humana, que, segundo muitos estudiosos, seria um autorretrato simbólico de Michelangelo com o rosto e corpo distorcidos. São Bartolomeu foi martirizado, sendo retirada toda a pele do seu corpo. Por isso ele é retratado segurando a própria pele. Mas a beleza da capela não se resume ao teto e à parede do altar. Suas laterais também são adornadas com cenas marcantes da vida de Moisés e de Jesus Cristo. Do lado esquerdo, encontramos obras como A Morte de Moisés, de Luca Signorelli, A Punição de Coré, Datã e Abrião, de Botticelli, e outros, como A Passagem do Mar Vermelho, Moisés no Monte Sinai e A Adoração do Bezerro de Ouro, de Cosimo Rosselli. Já do lado direito, a vida de Jesus é retratada em pinturas como A Tentação de Cristo, de Botticelli, O Batismo de Jesus, de Pinturicchio, e A Última Ceia, de Rosselli. A partir de 1870, a Capela Sistina passou a ser o local oficial dos conclaves, as cerimônias secretas nas quais os cardeais se reúnem para eleger um novo Papa. E mesmo séculos depois de sua construção, a capela continua recebendo cuidados especiais. Durante as décadas de 1980 e 90, um grande processo de restauração foi realizado. As cores foram revitalizadas, revelando detalhes que haviam se perdido no tempo. Embora tenha gerado algumas controvérsias, muitos consideram essa restauração um renascimento da própria obra. E quanto ao nome Sistina? Ele é uma homenagem ao Papa Sisto IV, o homem que deu início a tudo, cuja visão e amor pela arte nos legaram esse templo de beleza eterna. Hoje, a Capela Sistina não é apenas uma maravilha arquitetônica. Ela é o coração pulsante da arte renascentista, um símbolo da fé e da criatividade humanas. Um lugar que emociona, inspira e conecta o passado ao presente. Um local onde cada pincelada conta uma história, onde cada olhar pintado carrega séculos de emoção e onde cada visitante se sente pequeno diante da grandeza do espírito humano. No coração da obra estão as 9 cenas do Gênesis. A separação da luz e das trevas, em que Deus domina sozinho o espaço, braços erguidos em gesto criador.
A criação dos astros e plantas, com Deus voando em majestade, indicando o sol e a lua. A separação das águas e da terra, onde o gesto divino molda o mundo. A célebre criação de Adão, o momento em que Deus estende a vida ao homem. O quase toque entre os dedos tornou-se um símbolo universal. A criação de Eva, saída das costelas de Adão, num gesto doce e agradecido. O pecado original, com a serpente feminina oferecendo o fruto proibido. Ao lado, a expulsão do Éden, marcada pela vergonha e pelo deserto. O sacrifício de Noé e sua família em altar cheio de animais. O dilúvio que purifica a terra. E a embriaguez de Noé, episódio humano e frágil que encerra o ciclo. Nas áreas triangulares, Michelangelo pintou os antepassados de Cristo. Nas esquinas, episódios marcantes da história hebraica, como a luta de Davi contra Golias, Judite decapitando Holofernes e a serpente de bronze que salvava os hebreus. Ao redor, profetas bíblicos e sibilas pagãs anunciam a vida do Messias, mostrando que até as culturas antigas pressentiam a salvação. O mais impressionante, Michelangelo pintou essas figuras como se fossem esculturas vivas. Seus corpos têm peso, músculos, vigor. Ele usou cores fortes para compensar a pouca luz da capela, criando uma harmonia única que une centenas de cenas em um único espetáculo visual. Assim, o teto da Capela Sistina não é apenas uma obra de arte, é uma narrativa universal. A criação, a queda e a esperança da humanidade diante de Deus. E foi realizada por um homem que dizia não ser pintor, mas que com pincéis esculpiu o céu infinito. No coração do Vaticano, no teto da Capela Sistina e depois no monumental Juízo Final, Michelangelo realizou algo que jamais havia sido tentado com tamanha ousadia: fundir com perfeição quase divina a tradição cristã medieval com a grandiosidade da arte greco-romana. Ali, diante dos olhos do mundo, nasce o auge dessa ilusão, onde a mensagem cristã não apenas é dita, mas sentida através de imagens inspiradas diretamente na forma clássica de representar o corpo humano. Corpos musculosos, flexionados com uma liberdade jamais vista antes, que só poderiam ser criados por alguém com profundo conhecimento da anatomia humana. É nesse teto celestial que o divino e o humano se tocam como nunca antes. A ideia de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus é representada de maneira revolucionária. Deus e Cristo não surgem como figuras etéreas e inatingíveis, mas como seres humanos poderosos, intensos, representados em proporções grandiosas. Sim, mas incrivelmente próximos da nossa própria forma. Então, acima, não apenas fisicamente, mas simbolicamente, sem perder, no entanto, a humanidade que os torna compreensíveis. Outro elemento crucial nessa experiência visual é o uso magistral da perspectiva. Michelangelo não a inventou, ela já existia, mas foi ele quem levou este recurso a um nível extraordinário. Com ele, o teto da Capela Sistina deixa de ser apenas uma superfície e se transforma em um céu aberto.
O espaço se expande diante dos nossos olhos. A arquitetura desaparece e, em seu lugar, entra o infinito. Nas paredes laterais, as cenas dos ciclos de Moisés e de Cristo, pintadas anteriormente por outros artistas, funcionam como janelas que nos permitem espiar o mundo exterior como se analisássemos a uma peça de teatro. Já o teto de Michelangelo fez o contrário. Ele traz o espetáculo para dentro do templo. Profetas e sibilas gigantes se projetam, se impõem diante de nós, quase saindo das molduras. Outras figuras parecem repousar em nichos, em cavidades, como buracos na parede, escondidas, sagradas, esperando para serem descobertas. E os anjos, os pequenos puri, surgem de forma lúdica entre colunas e arquitraves, brincando com o olhar do observador. Nada ali é passivo. A experiência exige do espectador mais do que contemplação. Exige envolvimento. O olhar precisa se mover, explorar, mergulhar naquela narrativa visual. É por tudo isso que, ainda hoje, a obra de Michelangelo continua sendo uma referência incomparável, um marco do realismo, do ilusionismo e da arte narrativa. Um conjunto visual que não apenas decora, mas conta uma história. A mais importante, segundo a doutrina católica, a história da salvação da humanidade. Se você gosta de viajar pelo tempo através de histórias que marcaram a humanidade, inscreva-se agora no Contando Histórias. Aqui, cada vídeo é uma porta aberta para o passado. Ative o sininho e venha comigo descobrir os segredos que os livros não contam, mas que a história jamais esqueceu. Até lá!